abismo chama outro abismo. Ao ruído das suas catadupas, todas as ondas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração do Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que ando tão angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus olhos, me afronta os meus adversários. Quando todo dia me dizem, aonde está o teu Deus? Por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que está batida, ó minha alma? Irmãos, nesse capítulo, nesse versículo, por que está batida, ó minha alma? Aqui eu percebo que é uma pergunta, mas já vem também com uma resposta. Porque diz assim, ó, por que está batida, ó minha alma? Mas logo após diz assim, ó, espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. E acontece, irmãos, que todos nós passamos por provações, todos nós passamos por dificuldade, seja o jeito que for, seja lá a forma que for, e parece que não tem mais saída, que não tem mais jeito para nós, e pensamos, será que Deus nos esqueceu? Será que Deus nos abandonou? Porém, irmãos, aqui diz, ó, pois ainda eu louvarei. Espera no Senhor, pois ainda eu louvarei. Irmãos, Deus ainda tem esperança para o seu povo que ainda clama, para o seu povo que ainda faz questão, irmãos, de buscar mediante toda a dificuldade que nós estamos vivendo. Acontece, irmãos, que a dificuldade, ela tem entrado tão forte dentro das igrejas que a gente chega até mesmo a se questionar. Deus, por que me escolheste? Deus, por que me escolhe mesmo eu sendo tão falha, mesmo eu sendo tão pequena? Irmãos, mas aí dentro de você diz, não é a dificuldade que vai nos parar, não é as provas que vai nos parar. Essa palavra, irmãos, veio ao meu coração, queimou meu coração pelo próprio Deus, porque ainda, irmãos, tem um povo na terra que ainda tem sede do Deus vivo, aquela sede que a água não mata, a sede que não passa, só quando me sacio da palavra. E eu vim pregar hoje para você que ainda faz questão de ter sede desse Deus vivo. Não importa a circunstância que estamos passando, não importa o momento, o que importa é que nós ainda clamamos a Deus, pois nós ainda não temos sede desse Deus, sede do Deus vivo. Capítulo 6, irmãos, capítulo 42 ainda, versículo 6, vai dizer, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Acontece, irmãos, que nós passamos por dificuldades atuais, e eu digo atual porque ela não é eterna. Não pode se chamar de eterna uma dificuldade que Deus nos dá para nos moldar, porque algo que nós precisamos entender é que a gente só tem autoridade naquilo que a gente vence. Então, as provações que vêm para a nossa vida, nós temos que entender que é Deus falando, vence e transforma essa dor em autoridade. E hoje em dia, irmãos, os cristãos não têm mais autoridade, porque nas provações a gente quer sair, nas provações a gente quer desistir. Mas, irmãos, eu venho aqui, por nome de Deus, declarar na sua vida, não desista. É essa provação que você está passando, que Deus quer transformar em autoridade. Irmãos, o que vai determinar o momento que a gente está passando é a forma em que a gente se posiciona. Seria muito fácil, irmão, se a gente soubesse o que vai acontecer. Seria muito fácil se a gente soubesse o que vai acontecer no nosso futuro. E quando nós lemos a Bíblia, a gente pega alguns personagens bíblicos e a gente fala, tipo Sara. Se Sara soubesse o que iria acontecer, ela não tentaria do jeito dela. Se a Ana soubesse o que iria acontecer, ela não se abalaria tanto, irmãos, com peninha
Se a Marta soubesse o que nós sabemos, ela não trocaria Jesus pelos afazeres da casa. Se Joquebede soubesse o que eu e você sabe, ela não teria tanto medo assim do rio Nilo. E se vocês, irmãos, soubessem o que Deus sabe, vocês não teriam tanto medo assim do que vocês estão vivendo. Porque muitas vezes a gente não está vendo, mas a gente está vivendo. E seria muito mais fácil se a gente soubesse o que vai acontecer. Mas, irmãos, presta atenção. A angústia, ela vem, a tristeza, ela vem, mas o que Deus está dizendo nessa noite é: se você soubesse o que eu sei a respeito de você, você não pararia, você não se frustraria, você pararia mais, você ouviria mais, você pararia de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre você, calaria mais a voz do mundo e se prenderia mais no que Deus tem a dizer. Por que a gente se prende tanto ao que as pessoas têm a dizer a respeito de nós? Irmão, se cala um pouco para o mundo, escuta mais o que Deus tem a dizer sobre você. E é por isso que a nossa alma se angustia tanto, é por isso que a gente vive tão triste, é por isso que a gente vive tão abatido, porque a gente está escutando mais a voz do mundo do que a voz de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente chega na igreja angustiado, triste, entra de uma forma e sai da mesma. Aí a gente pergunta: será que é culpa do pastor que não está nos trazendo uma palavra? Será que é culpa do pregador? Não, é porque a gente anda desligado. É assim que o diabo nos quer. Ele não quer assim, irmão, viver esse evangelho frio, esse evangelho morno, esse evangelho raso. Mas eu vim declarar nessa noite: chega de viver, irmãos, o evangelho raso. É tempo de profundidade. Mergulha no novo de Deus. Deus tem coisas novas contigo. Até quando é batido? Até quando vai ficar triste? Deus tem algo novo para a sua vida. E algo novo não é quando o ano é novo, é quando você se posiciona a viver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas até quando você vai ficar ouvindo o que o da direita tem para dizer, o que o da esquerda tem para dizer? Se cala um pouco e começa a ouvir o que Deus tem para te dizer. Ainda no capítulo 42, irmãos, no seu versículo 11, diz: pois ainda eu o louvarei. Irmãos, para muitos a gente pode não ser referência, mas a gente tem uma nuvem de testemunhas que nos cerca, e pode ter certeza que tem pessoas que se perguntam: como é que essa mulher consegue estar de pé ainda? Como é que esse homem consegue estar de pé ainda? Mesmo com tanta prova, mesmo com tanta dificuldade. Irmãos, é por isso que o diabo nos odeia, porque ele vem com propostas fáceis, com propostas que batem com as nossas necessidades, e mesmo assim você rejeita, mesmo assim você fala: eu precisava, mas eu sei que não vem de Deus, então você rejeita. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus viu você rejeitar, ele foi tentar te desejar. O diabo olhou para ele e falou assim: se tu és mesmo o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus Cristo respondeu a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ei, você não vai se alimentar das migalhas do diabo. Ele pode até vir com propostas boas, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo ainda não entendeu que o cristão é muito pouco o que ele oferece. O diabo ainda não entendeu que o crente, ele não vive pelo que ele vê, então o que ele oferece ainda é muito pouco. Mas se a gente não viver pelo que Deus tem pela nossa vida, a gente aceita as migalhas. Mas Deus não quer o seu povo, irmãos, vivendo de migalha. Ei, quem se alimenta da palavra não tem fome. É como você diz assim: ó, eu estou na prova,
passando por dificuldade, mas está adorando, continua. Está passando pela prova, continua adorando a Deus. Ei, a sua boca vai dar glória para Deus. A sua família não foi feita para dar glória para o diabo. Os seus filhos não foram feitos para dar glória para o diabo. A sua família vai dar glória a Deus. Os seus filhos vão dar glória a Deus. Você não foi feita para servir ao diabo. E é por isso que as pessoas se frustram tanto, porque a gente vai na contramão do mundo. Ei, a sua boca foi feita para viver da glória de Deus. Aleluia. Salmos, irmãos, capítulo 46, versículo 4, vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco com corta-lança, quebra os carros no fogo, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Irmão, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus ainda tem o controle do mundo. Deus não perdeu, irmão, o controle dessa terra. Tudo está nas mãos de Deus. Só que não precisa, irmão, esperar Ele consolidar a promessa para eu adorar. Eu adoro antes, eu clamo antes, porque eu sei, irmãos, que na hora certa o meu Redentor há de se levantar por mim. Na hora certa, o Deus do impossível há de se levantar por mim. A gente está vendo todas essas guerras do mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente está só no intervalo entre uma guerra e outra. Deus não vai nos deixar confortável num lugar que não foi feito para nós. Sempre quando Ele pede um cristão confortável, vai ser uma guerra, vai ser uma prova. A gente não vai ficar confortável em um mundo que não foi feito para nós. Mas pode ter certeza que Deus vai nos livrar de tudo isso que está acontecendo no mundo. Pode ter certeza, irmãos. Só que o que Deus colocou no meu coração é assim, ó, igreja, se levanta. Não é hora de parar. Busca força em Deus. Ei, irmão, Satanás separa a igreja, Satanás separa o ministério, mas ele não vai conseguir. O que a gente não pode, como cristão, é deixar que as coisas do mundo entrem na igreja, porque é isso que o diabo quer, irmão. O diabo quer deixar todos nós dispersos. E quando a gente menos imaginar, a igreja vai estar igual ao mundo. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: Satanás perdeu de novo, porque a igreja não vai ser como ele quer. Deus ainda tem o controle do mundo, da terra, e Deus ainda tem o controle das igrejas. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que os irmãos voltem lá para o capítulo 42, Salmos 42, versículo 3, que diz assim, ó: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Irmãos, vou pedir para vocês fechar os olhos rapidamente. Feche seus olhos, permaneça com eles fechados. Aleluia. Irmãos, se lembra quando as pessoas te perguntaram: aonde está o teu Deus? Se lembra quando as pessoas te humilharam? Te lembra quando essas palavras afetaram
porque está batida, ó minha alma. Irmãos, só Deus tem a água verdadeira que nós precisamos. Só Deus tem a água verdadeira que sacia a nossa sede. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Essa sede, ela nunca vai passar. Essa sede não pode passar. Se tem uma sede que não pode passar, irmãos, é a sede de Deus. Se tem uma sede que não pode passar, é a sede de estar na casa de Deus. Se tem uma sede que não pode saciar, é a vontade da palavra, irmãos de Deus. Essa sede não vai passar. E essa sede, ela não pode passar, irmãos. Para encerrar, irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos. Aleluia. Se aprofunda nessa imensidão que Deus tem para nós. Isso vai além, irmãos, de todo bem material. Eu sei que todos nós temos um sonho de ter uma casa nova, um carro novo. Eu sei que a gente tem esses sonhos, mas a Bíblia vai dizer: buscar primeiro as coisas de Deus. E tudo que for demais, pode ter certeza que Ele vai acrescentar. Mas eu espero, irmãos, que esse 2026 seja um ano que você seja mais usado por Deus. Seja um ano que você largue, irmão, o evangelho raso, o evangelho frio, o evangelho morno, o evangelho desligado e se prenda no que Deus verdadeiramente tem para a sua vida. Deus tem coisa nova para o seu povo, irmão, mas chega, não dá mais para viver um evangelho raso de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso. Irmão, é tempo de largar o raso. Deus quer curar